Olha só, mais 2 mortes por dengue foram registradas na nossa região. A Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras confirmou na tarde de ontem a morte por dengue aí de 2 pessoas no município. Com isso, olha, a nossa região já contabiliza aí 7 óbitos pela doença. As últimas mortes registradas são um homem de 79 anos e uma mulher de 54 anos. Moravam em diferentes bairros lá em Santa Cruz das Palmeiras. Ambos ficaram internados na UTI em São João da Boa Vista. Na região, a gente tem mortes registradas aí, né, por dengue em Mococa, Vargem Grande do Sul, Porto Ferreira, Espírito Santo Pinhal, São José do Rio Pardo e agora 2 mortes em Santa Cruz das Palmeiras. Importante lembrar que, caso você apresente sintomas, deve sim procurar a unidade de saúde imediatamente. Vamos falar de São João da Boa Vista agora. Em São João, são 2.025 casos confirmados aí de dengue, com 1 óbito em investigação. A cidade também confirmou 1.109 casos de Covid como positivos, tá? E 5 mortes pela doença. As informações são de que 2 pessoas estão hospitalizadas no momento, tá? E 189 seguem aí em monitoramento em casa. Mas sobre dengue, Covid, sobre saúde, a gente já conversa com o Fábio Ferraz, que já está comigo aqui em estúdio, diretor do Departamento de Saúde de São João da Boa Vista. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Fabiana. Boa tarde a todos. Bom, vamos falar um pouquinho aí, né, sobre dengue e sobre Covid. Como é que a gente explica esse boom de novo? Novas cepas, o que a gente pode falar disso? Fabiana, isso a gente ainda não tem uma explicação muito lógica, os estudos ainda não concluíram isso, principalmente no caso da dengue, né, uma doença aí transmitida por um mosquito. A gente já batalha contra a eliminação desse mosquito há muitos anos no Brasil, uma doença típica, né, de países tropicais como o nosso. Mas estamos aí enfrentando essa batalha ainda para esse mosquito, que não transmite só dengue, né? Dengue, chikungunya, zika vírus. Então são 3 doenças importantes que acometem a nossa população. E a gente deve ficar muito atento, tá? Muito atento. Bom, recentemente o Ministério anunciou aí uma possibilidade de redistribuir as doses da vacina contra a dengue, né? Teremos possibilidade de ter vacinas aqui na região? Então, nós ainda não tivemos nenhuma informação oficial se São João será escolhido como município para receber. É importante esclarecer que quando o município ele não compra vacina, somente o governo federal é que compra a vacina e distribui para os estados, que por sua vez distribuem aos municípios. Então a gente fica atrelado aos critérios do governo federal, do Ministério da Saúde. E ele faz uma análise da série histórica. Então ele pega o número de casos que aconteceram nos municípios nos últimos anos para definir quais municípios irão receber primeiro, né? São os municípios prioritários. Como os nossos números estavam baixos de casos de dengue nos anos anteriores, São João ficou fora dessa primeira entrega da vacina. E até o momento nós não tivemos informações oficiais se iremos receber. Mas estamos na torcida, é uma vacina segura, uma vacina contra os 4 tipos de vírus, né? Porque a gente tem a dengue 1, 2, 3 e 4, então tem que ser uma vacina eficiente contra os 4 tipos. Que dê conta ali, né? De fato, de fato. Bom, enfim, vamos lá. Nós tivemos aí notícias de que São João da Boa Vista estava com falta de teste para Covid e para dengue. A gente segue nesse panorama? Fabiana, é importante você perguntar isso, porque assim, o laboratório que é referência para o município de São João e outros municípios aqui da nossa região é o Adolfo Lutz, em São Paulo. Então, nós deveríamos encaminhar todas as amostras, as coletas, para serem realizados os testes lá. Porém, existe aí um atraso entre o envio de exames e o resultado. E hoje, com a situação da epidemia que está o estado de São Paulo e o Brasil inteiro, então a Adolfo Lutz já fechou a porta. Ali não recebe mais essas amostras para fazer o exame normal, somente para casos graves. Mesmo que o município tenha o exame... Não. Então, aí o que nós fazemos? O município, para suprir essa necessidade, acaba comprando o teste com recurso próprio do município, até mesmo para a gente ter esse resultado mais rápido, porque esse resultado acaba saindo no mesmo dia que a pessoa procura o médico. Acontece que com essa grande procura, não só em São João, mas em todos os municípios, você já não encontra mais testes para comprar no mercado. Então a nossa equipe fez um trabalho grande, uma busca grande e conseguimos um fornecedor para adquirir. Porém,
esses testes ainda estão nesse processo de entrega, de aquisição. Só que pela situação epidemiológica que o município de São João passa hoje, o exame já não é mais recomendado. Haja visto que o próprio Adolfo Lutz já não faz mais. Então, hoje os médicos eles têm condições de, através do exame clínico, com os sintomas que a pessoa apresenta e com a situação que a cidade está, de já fechar um caso simplesmente pelo critério clínico epidemiológico. Então, o diagnóstico ele pode ser fornecido aí pelo exame clínico, Pelo exame clínico do profissional médico, porque existe o teste, ele só vem a confirmar, mas o médico tem toda a capacidade para isso. Então, neste momento, né, deixar claro aqui, enquanto nossos testes não chegam, todos os casos, todas as pessoas podem procurar atendimento normal, irão passar pela consulta, tanto do médico quanto do enfermeiro, terão todas as orientações, o tratamento necessário que precisa para os sintomas, né, uma vez que também a dengue ela é assintomática, então não existe um remédio para combater a dengue, é hidratar, você tem que tomar muito líquido, água, né? Então neste momento será utilizado o critério clínico, que o médico tem essa capacidade. Assim que chegarmos no teste de dengue, a gente volta a fazer. De Covid, nós recebemos um quantitativo do governo estadual, então a gente tem um pouco de teste da Covid para ser feito, para oferecer à população. Mas o de dengue, neste momento, a gente está passando essa falta, mas já providenciamos. Né? Certo. Bom, você mencionou aí a busca, né, por unidades de saúde, a busca importante aí pelo serviço de saúde. A partir de amanhã, funcionam em São João da Boa Vista, em horário estendido, 4 unidades de saúde aí. Jardim São Paulo, Jardim Azaleias, Jardim Progresso lá no DR e Durval Nicolau. Esse número já chegou a ser maior, né? Nós já começamos com essa estratégia do horário estendido desde o mês passado. Só que nós tínhamos 5 unidades, porque nós estávamos com uma situação um pouco mais preocupante. Principalmente, o grande objetivo de estender um pouco o horário nas unidades é para desafogar a UPA. Porque as nossas unidades fecham às 5 horas e muitas pessoas iam para a UPA. Então, nós estendemos esses 2 horários exclusivamente para atendimento das pessoas com suspeita de dengue e Covid até às 19 horas. Porém, os números a situação tem acalmado um pouco. Então, a gente reduziu de 5 unidades para 4. Então, já houve aí, né, uma redução dos casos, já deu para perceber? A gente já sentiu que houve um desaceleramento, né? Assim, já desacelerou um pouco essa notificação. Então, mas ainda, né, as pessoas precisam ficar alertas, nossa rede está totalmente treinada, nossa equipe capacitada para diagnóstico, então pode procurar as 14 unidades de saúde no horário normal e essas 4 unidades no horário estendido até as 19. E nos casos graves, né, de urgência e emergência, a UPA à disposição 24 horas. Isso é até interessante, nós recebemos muitas dúvidas relacionadas a isso. Quando a gente fala em horário estendido, por exemplo, né, ele é exclusivo, ele é limitado. Por exemplo, quem está com sintoma de dengue ou de Covid, está com febre, está com dor, enfim, aqueles sintomas gripais que a gente sabe, e também com febre, enfim, está com dengue ou está com Covid. Daí a pessoa tem que esperar dar 5 horas para ir numa dessas unidades de saúde em horário estendido, ou ela pode procurar a unidade de saúde das 7 da manhã até às 7 da noite? As nossas unidades de saúde em São João, elas trabalham com agendamento, com horário marcado. Então, as pessoas não precisam ficar na fila esperando para atendimento, como era lá atrás, muitos anos antes atrás, com relação a isso. Então, a partir das 17 horas, aí não tem esse agendamento, é a livre demanda. Então, se a pessoa chegar lá nesse horário, ela não precisa ter a consulta agendada. E não é porque só essas 4 unidades estão atendendo que a gente vai atender a população só desse território. Não, é para atender a população da cidade inteira. Né? Mas durante o dia a gente trabalha com horário agendado. Mas se a pessoa realmente tiver ali com sintomas muito fortes, achar que não consegue esperar, procura a nossa unidade, passa para uma avaliação do enfermeiro, né, que ele vai saber orientar, vai saber identificar, e se houver a possibilidade de encaixar a pessoa durante o dia, encaixa, senão ela volta após as 5 horas para ter o seu atendimento médico. Vou lembrar que nosso sistema de saúde é sistema de referência, né? Então, essa questão aí de atendimento humanitário, vamos tentar encaixar, tentar priorizar a pessoa que está ali, lógico, numa situação não muito favorável,
é de fato o que acontece, né? O que a gente vê. Vamos lá, em pleno outono, né? Como é que a gente diferencia aí gripe, dengue, covid, enfim, para não falar em outras coisas, como é que a gente faz aí a diferenciação? Fabiana, os sintomas são muito parecidos, né? Porque alguns sintomas são até comuns, como dor no corpo, febre, né? O que caracteriza muito assim a diferença entre dengue e covid são os sintomas respiratórios. Então, isso que ajuda muito. Mas também, durante a consulta, durante a anamnese do profissional médico, ele vai retirando mais informações. Se a pessoa viajou, se a pessoa mora num bairro que tem maior incidência de caso, apesar que a situação que a gente está hoje, você não tem mais uma área de risco. Existe, né? uma área em São João do Boa Vista? Assim, os números mostram hoje que o mosquito ele está em toda a cidade, em todo o estado, em todo o Brasil, infelizmente. Por isso que a gente está vivendo uma epidemia, né? Não é uma pandemia, porque aí teria que acometer o mundo inteiro, como é uma doença dos países tropicais, então é só uma epidemia. Então hoje você não pode falar mais em áreas de risco. Mas infelizmente, volta aqui a reafirmar, é fácil controlar a transmissão da doença, é só não deixar o mosquito nascer. Para o mosquito não nascer, é só você eliminar todos os locais que acumulam água na sua casa, porque eles viram criadouros. Então, o serviço público tem sim um trabalho de visita nas casas, de orientação, mas depende muito mais da população, olhando os seus quintais, tira lá 10 minutos por semana, vê se não tem nada acumulando água, e não ficar preso só aqueles criadouros de antigamente, o prato, o pneu, garrafa, que a gente não tem muito isso mais no quintal. Então hoje uma tampinha de garrafa, um brinquedo, a tampa da geladeira, do próprio bebedouro de água que para a água, isso é um criadouro, porque o mosquito ele vai tentar sobreviver, então ele vai encontrar locais. A calha, eu sei que é difícil da gente subir, mas procura ver se a calha não está entupida, porque isso tudo, caixa d'água, né? A gente não tem esse hábito em São João de caixa d'água sem tampa, mas por acaso a tampa estiver quebrada, a sua caixa estiver exposta, pode virar um criadouro. Então, assim, 90% desses criadouros estão dentro das casas das pessoas. Então, o mosquito está se reproduzindo dentro da nossa casa. Então, a gente precisa da ajuda da população. Só o poder público não vai vencer. Tanto que, antigamente, a gente falava em erradicação do mosquito. Hoje, não, a gente fala em controle. Né? Controle da doença, controle do mosquito, porque a gente nunca vai erradicar esse mosquito no Brasil, porque isso faz parte do clima, é propício. Né? Então, a gente tem que amenizar os impactos dessa doença. E para isso a gente precisa da população. Amenizar os impactos, nesse sentido de amenizar impactos. Inseticida, repelente, isso ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. Então, você vai sair exposto, mulher grávida principalmente, né, sempre passa o repelente para evitar ali do mosquito ser picado. Lembrando que a transmissão só ocorre pela picada do mosquito contaminado. Não significa também que todos os mosquitos estão com a doença, com o vírus, tá? Então precisa ter uma pessoa doente, o mosquito picar essa pessoa doente, e aí esse mosquito se contamina e sai contaminando outras pessoas. Isso é importante. Diferente da Covid, que era uma transmissão direta, respiratória, aqui, né? A dengue não, você precisa ter, o mosquito ele é o vetor, ele é que faz a transmissão da doença de uma pessoa para outra. No caso da dengue, estar próximo de uma pessoa que tem dengue não, isso não transmite. Apresenta aí um risco. Agora, o mosquito picar e depois te picar aí sim. Por isso que a gente tem que eliminar o mosquito. A gente não deve deixar o mosquito nascer. Bom, para fechar, quando procurar ajuda? Já que nosso sistema de saúde está tão sobrecarregado, a gente está com essa questão de dificuldades com testes, quando procurar ajuda? Fabiana, assim, o nosso sistema, apesar de tudo isso, mas a gente está preparado, né? Não só o sistema público como o privado, a gente reuniu com o sistema privado, então assim, todos estão atualizados sobre as condições. Sempre que a pessoa estiver sentindo mal, procure sim ajuda. O nosso serviço tem condição de atender todo mundo, nós temos 14 unidades de saúde, mais a UPA para os casos, né, de graves. Temos o hospital para aí possíveis internações, então a gente tem uma rede muito estruturada. Então,
procure sim o serviço, não se automedique, não saia tomando medicação, né? Isso é importante. Passa por uma avaliação, seja do profissional enfermeiro ou do profissional médico. E neste momento, a falta do teste não impede a pessoa de procurar atendimento. Isso é porque, importante. como eu disse, e volto a frisar, né, a equipe e o médico têm condição de determinar, pelo critério clínico epidemiológico, se a pessoa está com dengue ou não. E pela condição que o Brasil está passando. Porque não é um problema localizado só de São João, é o Brasil inteiro, né? A gente está aí atingindo picos dessa doença. Torcer para a vacina chegar logo, que é mais um socorro que a gente vai ter. É, mais que isso, né? O pessoal está dizendo que tem pergunta, mas já estou aqui com o meu tempo estourado. Torcer aí, olha, para que a gente tenha consciência, né? Sim. Vou responder essa última aqui, vou te fazer essa pergunta aqui, essa última pergunta. Teste de farmácia. Está valendo ou não está valendo? O teste ele é eficaz. O problema é que a notificação precisa chegar ao serviço público. Então, nossas equipes também da Vigilância Epidemiológica e Sanitária fez um trabalho junto à rede de farmácias para que não só os casos positivos, porque é bom esclarecer que dengue é uma doença de notificação obrigatória de todos os serviços, inclusive das farmácias. Então, tem que chegar os resultados para nosso serviço de vigilância epidemiológica, porque a gente vai ter a realidade dos números. Precisa mapear, sejam né, gente? casos positivos ou negativos. Tem que mapear. Tem que mapear, porque, inclusive, são esses os critérios para o Ministério definir se aquele município vai receber ou não a vacina e outras políticas públicas de saúde. É pelos dados estatísticos. Então, tão importante quanto atender bem a população é ter o registro dessas informações. Bom, tá aí, respondido então, Fábio. Vou agradecer sua participação aqui mais uma vez, sempre solícito conosco, né? Muito obrigada, agradecer também a participação aqui do telespectador. Fabiana, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado.